Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Estamos no meio de uma semana muito conturbada, principalmente depois dessa derrota do Flamengo contra o São Paulo e daquela fatídica, daquela terrível entrevista arrogante que o nosso treinador concedeu, não admitindo os erros que, no meu entendimento, são perenes. Mesmo diante daquelas vitórias que o Flamengo estava tendo, algumas inclusive consagrando o Neneca, porque parece que o esquema tático que o Domi desenvolveu, se é que eu posso chamar assim, é um esquema tático que consagra o goleiro. Então, os goleiros são muito valorizados nesse esquema tático do Flamengo porque eles aparecem bastante. Então, as pessoas realmente não conseguiam entender por que o Flamengo estava invicto esses jogos todos, não entendendo o desequilíbrio que envolve o time do Flamengo, as diferentes unidades do Flamengo em campo. Porque é assim que eu vou chamar. O Flamengo tem diferentes partes que, na verdade, não se agrupam dentro de campo. Uma bagunça tática realmente incrível para o time que o Flamengo tem, para o elenco que o Flamengo tem e principalmente, meus amigos, para a torcida que o Flamengo tem, porque é incrível o trabalho que alguns passadores de pano, que naturalmente são condescendentes com esses erros, como eu já falei aqui, fazem discursos apocalípticos, fazem discursos assim de animação de plateia, de auditório, discursos de esperança, mas que não entendem, ou fazem isso por algum propósito, talvez para ganhar o elogio do Landim ou do Marcos Braz, não sei o que está por trás disso, mas sinceramente não entendem que, partindo da premissa que sejam realmente rubro-negros, que isso faz um mal danado para a torcida do Flamengo, para o time do Flamengo dentro de campo, porque o que está acontecendo hoje é que a torcida do Flamengo está fragmentada. Realmente existe agora uma guerrinha completamente inexplicável entre aqueles que criticam o Domi, né, e aqueles que elogiam o Domi. Então, os companheiros, quando o Domi ganha, mesmo com um placar magríssimo de 1-0, um esquema tático que consagra goleiro, como eu já falei, impressionante isso, esquema totalmente montado para consagrar o goleiro do Flamengo, porque nos 12 jogos aí o Neneca realmente se sobressaiu bastante. Então, diante de um time desequilibrado, os companheiros não entendem realmente que o time do Flamengo seja um time que não vem demonstrando a performance que o elenco de fato precisa mostrar. Porque é um elenco grandioso, um elenco que é o melhor do futebol brasileiro, não devia estar passando por esse sufoco todo e muito menos ter perdido de 4-1 para o São Paulo. Que, aliás, meus amigos, incrível isso, ele sai do campo rindo ali com o Fernando Diniz. Fernando Diniz devia estar olhando para ele e falando assim: pô, esse cara tá rindo aqui de quê, rapaz? Acabou de tomar uma goleada de 4-1, sai com a maior naturalidade, depois dá uma entrevista não admitindo os erros. O que irritou as hostes rubro-negras, se eu posso lhes dizer que é verdade, a diretoria do Flamengo ficou bastante irritada, porque é óbvio que isso acaba inflamando a torcida, mas aí depois, no dia seguinte, vem aqueles discursos lá, santificados, aqueles discursos todos, como eu já falei para vocês, esperançosos, aqueles discursos tentando evangelizar a torcida do Flamengo de que está tudo bem, realmente não está. Mas, pois bem, amanhã tem um jogo contra o Atlético do Paraná. Jogo esse que o Flamengo passou um sufoco danado lá em Curitiba para poder vencer. Sufoco mesmo foi aquilo que nós passamos. No final do jogo, aquela comemoração, essa cena já se tornou cotidiana no Flamengo, né? A comissão técnica do Flamengo pressionando o juiz para poder acabar contando cada segundo. Meu Deus do céu, com uma Ferrari dessa na mão. Parecendo que nada contra o Fusca, que é um carro tradicionalíssimo, eu mesmo já tive 6, mas uma Ferrari dentro de campo, jogando contra outras equipes muito inferiores e eles comemorando substantivamente ali aquela vitória, o passado tempo, olhando para o relógio para cada segundo, impressionante. O torcedor rubro-negro cai nisso, né? Cai nisso, tem alguns que realmente estão caindo nisso, aceitaram interiormente que o Flamengo deveria passar por essa involução, que não ia jogar igual ao Mídia, todo mundo sabe. Não adianta vocês falarem isso pra mim, porque eu já sei que não iria jogar, é óbvio que não, não é? Mas podia ser um pouco parecido. A diferença não deveria ser tão abissal, tão grotesca como é.
Mas infelizmente os torcedores estão admitindo isso. Pois bem, então amanhã nós temos um jogo contra o Atlético do Paraná. Aí vai acontecer o seguinte: o Flamengo vai ganhar o jogo aqui. É claro que o Flamengo vai ganhar. Mas o Flamengo pode até ganhar goleando. É verdade, pode fazer. Porque existe um desequilíbrio grande entre as diferentes unidades do time dentro de campo. Realmente existe. Porque o setor ofensivo do Flamengo, em função do elenco que tem, é espetacular. Mas é espetacular não em função de um esquema tático que ele tenha montado. É espetacular em função da performance, do comportamento vegetativo. Sem nenhuma orientação, o time do Flamengo vai funcionar muito bem lá no ataque. Não tenho dúvida, mas na volta, na transição defensiva, o time do Flamengo é pífio. Meus amigos, saiu uma foto aí essa semana das linhas quebradas do Flamengo, impressionante aquilo ali. Né? A linha formada lá de 4 zagueiros, 2 laterais, os 2 zagueiros, com um jogador do São Paulo, e na frente dessa linha, com um espaço enorme, 3 jogadores, vocês viram essa foto? E os meias um pouco mais na frente. O que aconteceu ali? Culpa do meia que não marcou? Não, é a zaga que não avança, o time não avança. Vocês viram o desespero do Felipe Luiz, meus amigos? Naquela mesma foto, no mesmo frame, nos mesmos frames, naquele trecho da partida, o Felipe Luiz desesperado ali, pedindo para a linha avançar, e a linha não avançava, e ao mesmo tempo o Domi Plácido ali na beira do campo, como se não tivesse acontecendo nada. Não sei se ele está vendo esse tipo de coisa. E aí, meus amigos, não adianta aí vocês passadores de pano, e eu vou falar sempre isso, apesar de que eu acho que falar de pessoas é mediocridade, falar de ideias é virtuosidade, mas é impossível você não ser medíocre e não criticar o passador de pano que não entenda uma coisa dessa. Como é que isso se explica? Como se explica o Felipe Luiz irado ali pedindo para a linha avançar, não é? E os zagueiros lá atrás. Aí vão culpar os zagueiros? Não vou culpar os zagueiros. Realmente o Flamengo fez 2 compras muito ruins esse ano. O companheiro Flazoeiro, inclusive, fazendo a comparação lá daquilo que o Flamengo pagou pelo Léo Pereira e aquilo que vendeu pelo Pablo Mari. É uma vergonha aquilo, não é? Uma vergonha a performance dos 2 zagueiros. O Flamengo tem que se desfazer desses 2 zagueiros. Mas aí os caras fazem uma partida boa amanhã, aí o pessoal vai vir aqui dizer assim: aí, tá vendo aí, ó, Gustavo Henrique ontem se saiu bem pra caramba, ou então Léo Pereira se saiu bem pra caramba, o cara faz um gol, fica tudo lindo, fica tudo maravilhoso. O pessoal não entende que o time tem que ter uma regularidade dentro de campo. Então, essa cena do Felipe Luiz se indignando com o Domi Plácido ali dentro de campo, impressionante. Acostumados estamos de ver o Flamengo jogando dessa forma. E aí sai aquele golzinho aos 41, aos 51, sai aquele golzinho aos 52 de empate ou de pênalti, naquele sufoco todo. O torcedor rubro-negro elogia, diz que o problema era a pandemia, diz que o problema era realmente os desfalques dos jogadores, quando o Flamengo tem um elenco muito melhor do que todos eles. Basta jogar contra um timezinho melhor para dar problema. Então acontece o seguinte: amanhã, meus amigos, é bem provável até que o Flamengo dê uma goleada. Aí vai acontecer o seguinte: vai vir um monte de gente aqui e vai dizer assim: Fernando, Deco também que reclama pra caramba, Fernando, Deco, vocês, são modinhas, como se modinhas não fossem eles, rapaz, de ficar comemorando o resultado magro de 1-0, empate contra time muito inferior. Como se, na verdade, eu amanhã não fosse torcer pro Flamengo. É óbvio que eu vou torcer pro Flamengo. Eu tenho que torcer pro Flamengo, mas eu torço pro Flamengo, pô. Não torcedor de Domi, torcedor de Marcos Braz, que eu admiro, é verdade, mas que tá falhando agora. Olha, vocês querem me dizer uma coisa? Por quê? Meus amigos, por quê? Quero lhes perguntar que o Marcos Braz só vai falar na quinta. Por que não falou ontem? O Domi deu aquela entrevista irritante, aquela entrevista injustificável, arrogante, debochando. Aquilo é deboche, o cara não sabe o que é o Flamengo, rapaz, não tem torcida dentro do estádio, o cara não tomou uma pressão ainda. Ele não sabe o que é o Flamengo. Dá aquela entrevista lá, o Marcos Braz só vai falar na quinta. Por quê? Por que só vai falar na quinta? Esperando, naturalmente, que o Flamengo dê essa goleada de 3-0 no Atlético do Paraná, um time horroroso, é bem provável que isso aconteça, para ir, olha, tá vendo, o trabalho está sendo feito, o trabalho está muito bom. Quando o cara está preocupado, meus amigos, é com a campanha política dele, tá deixando o Flamengo amigo. É verdade, eu tenho a maior admiração por ele, mas eu tenho que falar, tá deixando o Flamengo amigo. Vai falar quinta-feira por quê? Tá ocupado na campanha? Não, tinha que ter falado logo na segunda.
Tinha que ter falado logo no domingo, não esperar na quinta-feira um resultado que é óbvio vai ser positivo, tem que ser positivo para depois, não é, posar de que é aquele dirigente moderno que entende que um trabalho tem que ser construído a médio e longo prazo. E aí, meus amigos, quero dizer a vocês, não é isso não, viu? Não é isso não, não são os jogadores que estão faltando, estão machucados, não é o trabalho, não é não são os desfalques, não é o calendário, é a organização do time. Basta que vocês observem isso, a organização ou a desorganização do time dentro de campo, que me faz entender que o trabalho é péssimo, porque o cara não consegue acertar o nosso sistema defensivo. Meus amigos, nós temos um sistema defensivo, estamos levando mais gols do que os companheiros que estão lá no Z4. Nós somos os piores do G6, o Flamengo concede muitas finalizações, muitas. Isso é fruto de quê? De pandemia? Isso é fruto de quê? De desfalque? Não, não é fruto de pandemia nem de desfalque, é fruto de um trabalho que o cara não consegue acertar. Simplesmente porque o cara realmente tem incapacidade para poder acertar isso. Isso não é tempo de trabalho. Me desculpe, meus amigos, mas não é assim. O Flamengo pode até ganhar de 3-0, pode até ganhar no domingo, mas observem o time dentro de campo. E me respondam aí, por que o Marcos Braz só vai falar na quinta-feira? Está mais preocupado com a política ou está preocupado com o Flamengo? Ou então é uma estratégia para falar depois que vai ganhar um jogo mole aqui no Rio de Janeiro, quanto até do Paraná? Respondam isso para mim, meus amigos, porque realmente eu não consigo explicações para esse tipo de coisa, assim como eu não consigo explicações para que qualquer rubro-negro, seja ele youtuber, seja ele o que participa no Twitter, seja ele aquele anônimo que está dentro de casa, faça qualquer atenuante com relação a esse trabalho que divide o time do Flamengo em 3 partes. O time do Flamengo não é coeso, o time do Flamengo é uma bagunça. Saudações rubro-negros.